Olá pessoal, aqui nós vamos começar com a nossa aula agora do curso do auxiliar de veterinário. A aula é de sinais vitais de cães e gatos. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar isso, mas os sinais vitais são os sinais mais importantes. Eles são mais frequentes, né? Lógico, mais comuns, lógico que tem alguns sinais que são importantes, mas os sinais vitais de cães e gatos, eles são esses os principais, são frequência respiratória, temperatura, cor da mucosa, ritmo cardíaco, pulso. Então, na verdade, os sinais vitais de cães e gatos, eles são muito importantes e é muito importante que a gente aprenda sobre eles para que a gente possa saber utilizar eles, né, com bastante sabedoria. E eles nos ajudam muito, tanto no diagnóstico como no prognóstico. Então, é de suma importância a gente conhecer esses sinais vitais, né, e saber como que eles funcionam. O primeiro deles, a gente vai falar sobre frequência respiratória, gente. A respiração, a frequência em cães e gatos, ela é dada, você pode medir ela por minutos, né? Em animais de grande porte é de 10 a 30 vezes e o pequeno porte é de 20 a 40 vezes. Então, na verdade, o animal, quanto menorzinho, maior é a respiração, a frequência respiratória. Então, na verdade, a gente tem aí um parâmetro, mas é uma base para a gente trabalhar. Não tem que ser aqui certinho, mas é uma base para a gente trabalhar entre 10 e 30 nos grandes animais e 20 e 40 nos pequenos animais, né? De porte pequeno, na verdade. O próximo sinal vital é a temperatura. A temperatura é de suma importância, né? A gente mensurar a temperatura, porque se o animalzinho está com temperatura alta, é um sinal de que ele está doente, muito doente. Se está com a temperatura muito baixa, às vezes pior ainda. Então a temperatura dos cães é feita via retal, não tem jeito, o cão e o gato é feito usando retal, né, igual usando termômetro. Mas é bom, gente, o principal de tudo, às vezes, é fazer a contenção. Eu já tenho uma experiência longa, eu consigo mensurar a temperatura de um gato sozinho. Mas quando se trata de um gato, é bom que você ajude a segurar. O cachorro também, às vezes, por exemplo, recentemente eu atendi uma pastora alemã que estava com bicheira na região do ânus. É lógico que ela está sentindo dor. Então, colocar o termômetro nela é mais difícil do que colocar num cachorro que não está com problema na região. Né? Quando eles estão com diarreia, com gastroenterite, isso vai piorar mais porque eles estão sentindo dor naquela região. Então, colocar o termômetro tem que ir com bastante calma e, se possível, né, ter alguém ali para te ajudar a segurar o animalzinho para que você possa mensurar. É muito importante também, quando você a temperatura dos cães, a gente vai falar isso várias vezes aqui, nós já falamos algumas vezes, e vamos sempre repetir, tá, gente? A média é entre 38 e 39. Né? Então, essa média, se tiver acima de 39,5, 40, o animal já está com uma infecção muito grande, já tem que buscar a causa disso. Mas se tiver abaixo de 34, por exemplo, já é pior ainda, porque elevar a temperatura é mais do que difícil, do que abaixar, e nós vamos repetir isso, tá? A gente vai falar mais sobre isso, que é importante a gente estar sempre falando, algumas coisas a gente vai repetir. Então, guardar essa temperatura, a temperatura normal de um cachorro, é muito bom, é fácil de guardar, é 38 e 39, no gato um pouquinho diferenciado, mas também não foge muito disso, tá? E o que a gente vai fazer, gente, é medir a temperatura dos cães saudáveis, dos cães que não estão saudáveis. Com a avaliação clínica, né, deve-se medir a temperatura. A gente às vezes negligencia, por exemplo, quando um cachorrinho chega para fazer um tratamento de pele, às vezes não mede temperatura, porque o foco é outro, é a pele, né? O animal está comendo, está alimentando. Então, em alguns casos é necessário, por exemplo, no caso do cachorro estar prostrado, chegar com diarreia, é extremamente necessário medir a temperatura. Né? E às vezes tem que fazer uma anamnesezinha boa também. Se o proprietário, por exemplo, deu Novalgina para ele há 2 horas atrás, a temperatura vai estar diferenciada e nós vamos falar muito sobre isso também. E às vezes ele não está com a temperatura alta e está com febre. Né? Os felinos, a temperatura do felino é de 38 a 39,2, mas não altera muito, 38 e 39, tá? A gente vai avaliar quando o felino está realmente, né, que o quadro clínico dele, na anamnese, você já descobriu que ele não está comendo, não está prostrado, né, está com problema, sempre é bom medir a temperatura. Só que o felino, gente, ele é mais difícil de medir a temperatura, então tem que segurar ele no pescoço. Aí nós vamos ver a aula de contenção de cães e gatos. A aula de contenção de cães e gatos é excelente para isso, para te ensinar os detalhes de como você vai conter o gatinho. Na foto aqui, você está vendo que tem outra pessoa ajudando de lá, nessa foto que está aí do lado dos felinos, uma pessoa ajudando a segurar, e essa posição não é muito boa para o felino. O felino tem que ser uma posição que ele fique confortável, talvez em pé mesmo, se segurando o dorso dele, onde que a mãe sempre carregou ele ali. Ele vai se sentir mais confortável, ele está acostumado com aquilo de filhote.
Nas aves, eu gosto muito de citar isso, porque eu atendo muitas aves, e aves é uma tendência de mercado, a temperatura delas é bem mais elevada. A ave, ela tem o sistema termoregulador, a temperatura dela é em torno de 40, 42, normalmente é 42, tá? 42, quase 41,5, 42, que é a temperatura normal. E a ave, ela tem o sistema termoregulador dela, ela mantém ela sobre essa temperatura, então é uma temperatura muito alta. Quando elas ficam doentes, a primeira coisa que elas começam a fazer é ficar arrupiadas, porque elas não conseguem manter o sistema regulador funcionando. Então, uma das primeiras causas de ave doente, ela está encorujada. O pessoal fala, minha ave está encorujadinha, não está alimentando, parou de comer, ela está muito doente. Você pode medir a temperatura, que realmente a temperatura normalmente está baixa. E uma das coisas que tem que fazer logo no atendimento de ave, eu atendo muito, eu estou falando isso aqui para te ajudar vocês, para quem gosta de ave, tem que aquecer essas aves, mantê-las aquecidas. E a temperatura é uma das coisas que mais leva a ave a morrer. Se ela está doente, o sistema regulador está funcionando. Hoje, aqui, nesse momento, eu devo estar aqui com 16 graus, 14, 15, 16, até menos um pouco. De madrugada cai para 7, 8 graus e aí a ave morre, porque ela cai para o ambiente, para a temperatura ambiente e não consegue restabelecer a temperatura do animalzinho. Assim acontece com o cachorro também, com o gato também. Se a temperatura cair muito, você tem que aquecer ela o mais rápido possível, porque ela vai dar dor de cabeça, entendeu? Vai ter dor de cabeça, e a gente vai falar agora um pouco, gente, o que é febre. Na verdade, muita gente acha que febre é só temperatura alta, e não é isso. A temperatura é um dos parâmetros que a gente vai ver, que o animalzinho está com febre. Na verdade, a febre é um conjunto de processos. Se eu pegar um cachorrinho aqui agora, colocar ele aqui, medir a temperatura dele, ele vai estar a 38 graus, 38,5, que é o normal. Se eu der uma volta no quarteirão correndo com ele, com certeza absoluta, a hora que ele voltar aqui, a temperatura dele vai estar a 39 graus e ele não está com febre, é porque ele exercitou. Então, depois do exercício, a temperatura realmente aumenta, e aí o animalzinho, você pode errar na condução ali da temperatura. Por quê? Porque está ocorrendo um processo de temperatura alta, mas não é febre. Na verdade, a febre, gente, é 3 coisas básicas. Prostração. O que é prostração? O cachorro fica mais quietinho, igual acontece na gente. Anorexia. O que é anorexia? Nós vamos falar muito dessa palavra, que é falta de apetite. E temperatura alta. Temperatura alta, sim, aí esses 3 processos de prostração, anorexia e temperatura alta, realmente a gente pode considerar que o animal está com febre. Principais sintomas clínicos de febre, gente. Os sintomas clínicos são temperatura alta, nós já falamos dela, fácil de mensurar, apatia, prostração, falta de apetite, que é a anorexia, olhos lacrimejanos, nervosismo, isso já é num caso mais avançado, quando a temperatura está ali em torno de 40, 41, aí já começa a ficar meio nervoso, meio agitado, e tremores em caso de temperatura muito elevada, que pode causar até convulsão, tá, gente? Pode causar convulsão. Mas isso aí é mais fácil quando você percebe que o cachorro está com temperatura muito alta, você entra com antitérmico, normalmente a temperatura baixa mais. Por isso que eu falei no começo, que a temperatura baixa é pior às vezes. Você pega um cachorro com 32 graus, 34 graus, é sinal que ele está com a temperatura muito baixa. E elevar essa temperatura, você vai ter que colocar ele numa estufa, vai ter que dar uma maneira de aquecer ele. Muita gente fala que coloca, às vezes, garrafa PET do lado, mas isso não resolve muito de imediato, a temperatura, e às vezes o cachorro precisa de restabelecer a temperatura dele o mais rápido possível. Nós vamos falar aí depois quais são que pode causar quais as doenças que mais causam temperatura alta, tá? A pressão arterial, gente, ela é importante na clínica dos pequenos animais, auxilia no diagnóstico de doenças renais, cardíacas, respiratórias e outras. Na verdade, não é muito costume dos veterinários medir pressão, mas é importante saber que ela é necessária, e isso é uma coisa que vai avaliar, e depois, se já estiver suspeitando de um problema cardíaco, um problema renal, associado com os exames, é bom mensurar essa pressão para ver se existe algum problema mais grave, e é importante, gente, a gente ter isso na mente, e estar sempre trabalhando logo que o animalzinho chegou ali no consultório, às vezes você está ali ajudando o veterinário e você vê que a frequência respiratória dele está muito debilitada, ou ele está arfando demais, tendo o próprio banho-tosse, se o cachorro estiver arfando demais, tem que parar o processo, deixar ele descansar, senão ele vai ter um problema cardíaco, principalmente nos cães mais velhos.
né? A temperatura é muito importante. Nos filhotes, nós não esquecemos de falar isso, nos filhotes a temperatura é um pouco mais elevada, em torno de 39,5, tá? Os filhotinhos têm a temperatura mais elevada, né? A gente precisa de pensar nisso, e caso o animalzinho chegue no seu estabelecimento, o veterinário estiver mais ocupado, você pode chamar a atenção dele e falar: olha, esse cachorro está arfando muito aqui, vem dar um que está mais urgente o processo dele. A temperatura a gente consegue abaixar ela com alguns produtos, tem alguns medicamentos, tipo de pirona, Buscopan, quando é caso de gastrointestinais, problema da bexiga, né? A gente tem os anti-inflamatórios que também, eles são antitérmicos, então às vezes é necessário entrar com um anti-inflamatório, né? E cessar, baixar essa temperatura o mais rápido possível. A cor da mucosa, gente, nós falamos na outra aula, é muito importante você olhar a gengiva do cachorro mesmo, né? E olhar a cor da mucosa. Pela cor da mucosa, você sabe se o cachorro está anêmico ou não, né? Dá para avaliar isso, tá? Como a gente tem uma experiência, quando você tem uma experiência maior um pouquinho, você percebe claramente que o animal está anêmico, tá? Dá para saber, mas o que tem que fazer? Tem que o veterinário que vai corrigir isso, tá? A gente olha e coloca isso lá no prontuário dele, né? O veterinário vai chegar e avaliar e ver a necessidade de ser mais urgente. Quando a mucosa está muito clara, você tem muito branca, esbranquiçada, você tem que buscar o veterinário urgentemente, falar com ele: ó, me ajuda aqui porque o negócio aqui não está muito bom, né? Então a cor da mucosa é fundamental. O ritmo cardíaco, gente, não é um papel exclusivo do auxiliar de veterinário, mas você já pode começar a aprender a mensurar ali os batimentos cardíacos do animalzinho, né? Porque é o que o professor, que eu escutei isso há anos, antes de formar, eu escutava o professor de cardiologia lá, falava: para você ficar bom nisso, para você saber se o coração tem algum probleminha, se tem algum distúrbiozinho ali, o ideal mesmo é que você auscute, né? Vai lá e auscute 3.000 cães, o mínimo, é o mínimo. Ele falou: esse é o mínimo, você ficar mais ou menos, para não, né? É muito mais, na verdade. Eu já auscultei muito mais de 3.000 cães, né? E às vezes é necessário você fazer essa auscultação numa consulta simples. Por quê? Porque às vezes o cachorro não veio para uma consulta cardiológica, mas ele está com problema cardíaco, vai ter que ser necessário pedir um eletrocardiograma, um ecocardiograma. Recentemente agora eu atendi um Yorkshire que estava com muito problema na gengiva, tinha que fazer uma limpeza de estado. Eu fui escutar, ele tinha um sopro no coração. E às vezes, a gente costuma tanto, né, de fazer isso naturalmente, que você pega o cachorrinho no colo, você já sabe que tem problema cardíaco, né? E aí é hora de procurar o seu amigo, seu colega cardiologista, e às vezes pedir um auxílio cardiologista para fazer uma avaliação e realmente tomar a decisão de qual medicamento é melhor para melhorar aquelas condições de o cachorro viver bem, né? Então o ritmo cardíaco é importantíssimo. E o pulso, gente, às vezes você pode apertar, né, a veia ali, a artéria ali, você já percebe claramente, né, o problema que está instaurado ali, que normalmente está associado com a cor da mucosa, está associado com a perda de sangue. Então esses parâmetros, esses sinais vitais, eles são de suma importância, né, para deixar o diagnóstico. Vai poder chegar a um diagnóstico com mais precisão. E para isso, o auxiliar veterinário pode, né, e deve ajudar o proprietário nesse inteirinho, nessa anamnese e o exame clínico inicial ali, tá? Para avaliar isso, né? E a gente vai medir, eu acho que a gente tem que fazer isso várias vezes, medir a temperatura do cachorro 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, para você ver do cachorro normal, né? Para você ver, quando você pega um cachorro com febre, naturalmente, tá? Você já vai estar sabendo que ele está com febre. Às vezes já sabe que está com febre. E não às vezes o proprietário chega e fala assim: meu cachorro está quente, né? Eu estou pegando, ele está quente, às vezes ele não está com febre. Na verdade, porque a temperatura do cachorro ela é a 2 graus acima da nossa, normal. Então toda vez que você pôr a mão no cachorro, ele vai estar com a temperatura alta. E medir a temperatura alta só de colocar a mão, isso não vai funcionar, né? Então através do termômetro, mesmo usando o termômetro, porque usar o termômetro aquele que não quebra, porque agora eu acho que nem tem mais para vender aí, mas tinha um termômetro que era totalmente de vidro e ele é muito perigoso, né? Então, na verdade, a gente sabe que a temperatura é um parâmetro mais importante, nós falamos todos aqui, é o parâmetro mais importante na avaliação clínica, né? No caso de uma virose, uma infecção bacteriana pesada, sinomose, parvovirose, a temperatura tem que ser medida, tá, gente? É um prazer falar com vocês, espero que vocês tenham gostado da aula dos sinais vitais de cães e gatos. Eu acho, pessoalmente, que todo mundo que trabalha com animais, né, seja no banho-tosa, seja no auxiliar veterinário, seja no veterinário, o veterinário tem que saber isso com mais assiduidade, é lógico que ele estuda mais para isso, mas a gente tem que estar de olho nesses sinais vitais para que a gente possa não perder o animalzinho em situações bem simples, né? Às vezes você está no meio do mato, você está num sítio,
e o cachorrinho está tendo convulsão lá, se você souber, né, que a temperatura está alta, conseguir mensurar a temperatura ali, você pode salvar até levar o cachorro para o veterinário, né, mensura a temperatura ali, né, dá um Buscopan, uma Novalgina que você tem em casa lá e vai ajudar a chegar no veterinário até para o bichinho não entrar em quadro de convulsão. É um prazer falar com vocês, que Deus abençoe vocês, né, nós nos encontramos na próxima aula.